Vamos iniciar então a nossa aula que foi realizada no dia 20/10, lembrando que esse é um resumo do que foi verificado então. O primeiro ponto que a gente analisou foi com relação às curvas de nível. Então, a sua representação que podem ser por pontos cotados, onde a gente tem então essa diferenciação em cruzamentos, em pontos onde a gente vai estar realizando os caminhos de drenagem. Temos também o seu perfil transversal e as curvas de nível, lembrando então que através dos exercícios que a gente fez, foi possível verificar que a gente consegue fazer essa transformação entre essas representações. Dentro das características principais da curva de nível, é que ela então fecha-se sempre sobre si mesma, nunca se cruza com outra, não se bifurca e também apresenta espaços mais íngremes em condições então com que a curva de nível fica mais próxima e em espaços que são mais planos, essas curvas de nível ficam mais afastadas. Em terrenos então acidentados, elas se aproximam uma das outras, indicando que tem uma declividade. Agora, se entre elas tem um espaço maior, significa que então o meu terreno não é declive, então ele tem um terreno mais plano. Essa representação então pode estar nos indicando qual que seriam as diferentes alturas evidenciadas num ponto. As curvas de nível vão sempre estar então representando com relação aos seus picos. Notem que a gente consegue ver em cada uma delas, no primeiro exemplo, como a gente apenas tem um pico, representando então nessa meu perfil transversal, enquanto que eu tenho dois picos, depois eu tenho um pico mais à esquerda ou à direita. Vimos também que a gente pode estar fazendo a interpolação das curvas de nível, sabendo assim quais seriam os sentidos da corrente de água da chuva, por exemplo, em um determinado terreno. Então, eu tenho essa representação dos curvas de nível. Para essa representação, eu devo colocar os valores sempre de 1 em 1. Então, aqui a partir do 9,9 eu tenho de 10, 11, 12, 13, 14, até chegar no 17. E assim eu também faço na minha vertical, de 9,9, 10, 11, 12, depois aqui 12,2, 13, 14, 14,2. Ligo esses pontos onde eu tenho mesmas altitudes e consigo verificar então que foram presentes 12 curvas. Então, dá 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e a 21. Lembrando então que os cursos da água sempre vão de um ponto mais alto para o mais baixo, então nesse ponto é de Nordeste, NE. Vimos então que é possível fazer a transformação da curva de nível no perfil transversal. Então, a gente tem aqui um pico de 200, depois a gente tem esses outros duas representações com 150 metros, depois eu tenho em 100 metros, 50 ou 0. Então, é importante a gente ter a curva de nível, traçar uma linha horizontal e depois em cada um desses pontos ir marcando quais seriam suas representações. Então, aqui é 0, a minha primeira curva de nível deu 0. Essa próxima aqui está na curva 50, então eu marco ponto 50. Depois 100, daí 200, e assim eu consigo fazer cada um deles com a sua própria representação. Depois a gente fez com dois picos, que também segue-se esse mesmo parâmetro. Então, traça-se uma linha horizontal e cada uma dessas curvas de níveis é verificada. Então, essa primeira aqui ela é em 110, então marca-se a primeira aqui em 110, depois sucessivamente até finalizar as curvas de níveis visualizadas. O perfil topográfico é importante porque ele serve como uma representação dos contornos que nós temos sobre seus acidentes geográficos. Então, eles são importantes para mostrar onde tem planície, montanhas, depressões, certo? E também a presença do rio. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é com relação então, ao seu dimensionamento. A gente tem as coordenadas x e y e pede-se para colocar cada uma desses pontos. As curvas de nível elas são separadas então, de 1 em 1, então essa é 755, 756, 757, 758, 759 e 760. Então, elas estão indo de 1 em 1. Quando a gente pede a cota dos pontos, é só a gente fazer então essa representação. O ponto A, então, ele já está aqui próximo dos 770, por isso que ele colocou o valor como 769,5. O nosso ponto B, ele já está aqui em 760, 61, 62, então ele está próximo de 762, por isso que ele virou 761,9 e assim sucessivamente. Para calcular as distâncias entre um ponto A e B,
deve-se seguir essa fórmula, que a distância ao quadrado é igual à diferença ao quadrado de cada uma das suas coordenadas, em x e em y. Depois a gente lembrou um pouquinho sobre o que a gente já tinha verificado, que seria a aplicação do Sistema de Posicionamento Global, o GPS. O GPS, então, ele é um sistema de navegação usado através de um dispositivo móvel que traz as informações com relação à posição, independente do horário e da condição climática. E a navegação é definida como um processo do deslocamento de um ponto para o outro, no qual é conhecida a sua posição em qualquer instante. O GPS é bastante utilizado na topografia, principalmente nos processos de levantamento, e a gente consegue ter as suas representações das coordenadas bi- e tridimensionais de um terreno. Além disso, seu objetivo de utilizar o GPS é auxiliar nas atividades de navegação e também realizar os levantamentos geodésicos e topográficos. O sistema ele opera então de maneira ininterrupta, sempre está em funcionamento, não depende das condições meteorológicas, apesar de a gente saber que algumas condições podem interferir um pouquinho na precisão dos resultados. Então o GPS a gente usa como elipsoide de referência o WGS-84 e no Brasil o sistema geodésico adota a superfície de referência elipsoide SAD-69. Então a gente tem aquela diferenciação sobre a superfície terrestre, a sua geóide, que leva em consideração o nível médio do mar, e a elipsoide, que é através do modelo matemático, deixando então um modelo com maior probabilidade de estar nessa referência circunferencial. O nosso sistema de GPS é dividido em 3 etapas principais. Primeiro, que é o espacial, onde eu tenho os satélites, depois o de controle, que recebe essas informações, e por último, o segmento utilizador. O segmento espacial, então, a gente tem 30 satélites que estão distribuídos em 6 órbitas, como vocês podem ver. Temos o segmento de controle, que são as estações distribuídas em torno da Terra, próximas do Equador, que tem esse objetivo de realizar o monitoramento do controle dos satélites, determinar o tempo do GPS, prever efemérides dos satélites, calcular as correções dos relógios e atualizar sempre as mensagens. Então, esses receptores do GPS são os equipamentos que geralmente vão receber e coletar os dados que foram passados pelos satélites. E as efemérides são os conjuntos das informações transmitidas em períodos iguais por cada satélite a respeito do seu status e posição. Então, no segmento de controle, a gente tem várias estações localizadas na Terra, algumas então localizadas no Havaí, Diego Garcia, mas a principal é em Colorado, da Força Aérea Americana. O segmento utilizador, que somos nós que utilizamos o sistema, normalmente parte de 3 satélites de informações para a gente ter esse referencial e fala sobre o nosso posicionamento. Os receptores trazem informações como coordenadas, distâncias, tempo, deslocamento, a velocidade que a gente está chegando, então quanto tempo a gente vai demorar para chegar naquela determinada velocidade, e são classificados pelos tipos de dados e sua precisão. Então, a gente tem o código CA, tem o código CA com uma frequência que seria a portadora L1, ou com dupla frequência, que seriam portadoras L1 e L2. Temos diferentes tipos de receptores, desde os mais simples até os mais sofisticados, lembrando que, então, os mais sofisticados, inclusive, podem estar realizando a coleta e também gravando as informações medidas. Nos receptores, a gente pode também verificar referências, sistema de medidas e coordenadas, armazenar os dados e trocar esses dados do receptor com o computador. O posicionamento pode ser absoluto, quando eu tenho apenas um receptor, então é apenas aquela visão, ou relativo, quando eu vou estar tendo 2 ou mais receptores. Além disso, os códigos podem ser de posicionamento padrão, que são os mais utilizados, como Standard Position, ou o de precisão, nesse caso dos Precision, que são mais verificados na parte militar. Então, a gente tem alguns erros que podem acontecer, como erros no satélite, na propagação do sinal, ou na recepção, ou até mesmo na operação. Temos ainda a constelação de satélites, que é como eles estão então divididos e distribuídos, e para planejar uma operação com o GPS eu tenho que definir várias unidades com relação à latitude, longitude, coordenadas métricas, quais outras coordenadas eu vou usar, o meu sistema geodésico de referência, definir a hora, a medição e o tempo de coleta, o local onde eu vou fazer esses pontos, onde eu vou colocar a antena e definir os tipos de receptores.
Depois, a gente aprendeu um pouco mais sobre a volumetria, que é a terraplenagem. Então, é esse cuidado de deixar o terreno mais plano possível, parte-se desde a escavação, a carga, o transporte e descarga, podendo ser manual ou mecanizada. A mecanizada tem a vantagem de, apesar de ser mais cara, ela também faz com que essa execução seja realizada mais rapidamente, reduz a mão de obra, porém exige que a mão de obra que vai utilizar seja especializada para poder então estar fazendo o manejo adequado com os veículos. O ciclo parte então da escavação, carga, transporte e descarga, e depende das características do solo, como o tamanho, forma das partículas, vazios, o teor da umidade. Para isso, realiza-se os exames de sondagem, onde a gente consegue caracterizar o tipo de solo que eu tenho ali no meio com o trado. Temos alguns exemplos de modelos de equipamentos que são usados na terraplenagem e depois que então eu retiro, é preciso estabilizar o solo com uma compactação, deixando ele então mais denso, retirando o que eu tenho de ar no meio, para aumentar a resistência da ruptura, reduzir as variações volumétricas e também reduzir a permeabilidade de água no meio. Então, quanto mais compactado, menos condição de processos erosivos vai ter naquele determinado local. Aplica-se como base e subbase da pavimentação, aplica-se a compactação em aterros, barragens e fundações. Sua compactação pode ser por vibração, por impacto ou por pressão estática. E aqui a gente tem algumas apresentações que, de acordo com o tipo de solo, qual seria o melhor equipamento a ser utilizado. Depois disso, é preciso homogeneizar a camada através então das motoniveladoras, que são então os equipamentos que vão deixar o local mais nivelado possível. Depois verificamos a questão do corte e aterro, sabendo que então as áreas onde eu tenho um limite de corte eu devo cortar o excesso e aonde tem falta de terra eu devo fazer o aterro, fazendo então essa adição de terra no local. A terraplenagem, ela vem com esse conjunto de remover a terra nos locais onde eu tenho excesso e colocar onde tenho falta. Pode utilizar vários métodos e um dos principais que a gente inclusive utilizou em sala é o método das alturas ponderadas. A gente faz uma quadriculação do terreno e determina as cotas e altitudes, então com um espaçamento de estacas de 20 em 20 metros e depois coloca seu equipamento para verificar essa diferença das altitudes. Como vocês podem ver, tem o equipamento aqui e a régua para verificar a altimetria desse ponto. É importante a gente fazer a definição da cota de passagem, que seria qual que é o meu nível médio que eu quero ficar, para saber quanto que eu devo cortar, quanto que eu devo aterrar, e para isso deve-se levar em consideração esses pesos, como vocês podem ver nesse exemplo aqui. Então, extremidades nos cantos das malhas, eles valem como 1, pontos localizados nas bordas, né, mas não nas pontas, valem 2, pontos onde a gente tem localizados em cantos reversos, onde está faltando um dos pontos, a gente tem peso 3, e peso 4 naquele que ele tem 4 compartimentos ao seu derredor. A cota de passagem é calculada pela soma do produto de cota vezes o peso, dividido pelo somatório dos pesos. Então, a gente tem aqui uma representação de diferentes altitudes e é possível calcular qual que seria a minha cota para cortar. Note que, por exemplo, nessa representação o terreno estaria mais elevado nessa parte, aqui então mais baixo. Então, para fazer um nivelamento, eu tenho que cortar principalmente essas partes de cima. Então, eu tenho aqui essa preposição, onde eu coloco então quais são cada um dos pontos, A1, A2, A3, A4, A5 e assim sucessivamente até o D5. E eu coloco os pesos que eu tenho em cada um deles e quais foram as cotas medidas. O produto entre essas cotas eu também coloco e faço o somatório de todos os pesos, então 24 depois 24 deu um somatório total de peso 48 e o somatório do produto de peso e cotas deu 1646. Quando eu faço então esse 1646,4 divididos pelo somatório do peso, que é 48, ele me deu então a minha cota de passagem como 34,3. Então eu já sei que dentro desse processo aqui, a minha curva de passagem, o 34,3, vai ser onde eu devo cortar o terreno. A primeira parte ali, nessa seção número A, então a gente já sabe que era 34,3 a minha cota de passagem, porém a primeira parte tem 36,3, ou seja, 2 metros em excesso que eu devo cortar. O próximo é 34,8 para 34,3 é 0,5 que ele passou, depois 34,3 para 33,5 significa que eu tenho menos terra, aqui eu já vou ter que fazer um aterramento. Nesse próximo ponto, 32,2 também um aterramento e no último também um aterramento. Então, coloca essa diferença entre eles com relação a esses valores.
Para saber nessa diferenciação aqui nesse quadrante, onde eu tenho tanto corte quanto aterro, eu coloco então que essa diferença entre elas é 20 metros, a diferença entre as estacas, e calculo então o somatório de 0,5 e 0,8, que é 1,3, ele equivale aos 20 metros. Apenas nesse espaço de 0,8, que é o x que eu quero descobrir, faço uma regra de 3 e descubro que o valor é 12,31. Nessa outra porção seria então 20 menos o 12,31, que fecha em 7,69. Então todos aqui de separação de 20 em 20 metros. Para cálculo, então, eu utilizo o cálculo dessa seção. Primeiro paralelepípedo, então, eu tenho aqui um paralelepípedo, que seria a base menor, base maior, vezes a nossa altura, que é 20 divididos por 2. Então, eu tenho aqui minha área de corte e depois eu tenho uma areazinha de um triângulo, que é base vezes altura divididos por 2. Então, a base 0,5, a altura 7,69 divididos por 2, eu tenho então quanto que eu devo cortar nesses aspectos. Aqui eu tenho que fazer então aterro num triângulo, de um paralelepípedo e de outro paralelepípedo. Nesse ponto, então, eu tenho que esse primeiro vai ser então a área de um triângulo, então a base é 0,8, altura 12,31 divididos por 2, depois base menor mais base maior vezes a altura divididos por 2 é a área desse paralelepípedo, e depois desse outro trapézio também a gente consegue fazer esse cálculo. Então na seção A a gente tem essa quantidade de aterro e essa quantidade de corte. Sucessivamente eu faço para B, quanto que eu tenho de aterro e de corte em cada uma delas, para C e para D. Porém, não é apenas a área que interessa, eu devo fazer o volume dos aterros. Para isso, utiliza-se então a fórmula da altura vezes o somatório das áreas divididos por 2, então primeiro para AB, depois BC, depois CD, e calculo então o somatório de todos esses volumes, fechando que para aterro é necessário 2.950,210 metros cúbicos para aterro. Para corte também é realizado os mesmos cálculos e eu tenho um volume total também bem próximo entre eles, então fechando esse valor. Então, a nossa próxima aula a gente vai seguir com um pouco mais de cálculos com relação à terraplenagem. Nessa aula de hoje a gente finalizou aqui, ficando então como uma lição de casa, trazer quais seriam esses volumes dos cortes de cada um deles. Obrigada pela atenção de todos e em caso de qualquer dúvida, sigo à disposição.